Bom dia. Dando continuidade à nossa meditação, à nossa mensagem, à leitura do Evangelho de Mateus. Ontem nós meditamos em até Mateus 6, até o versículo 4, 5. Então nós vamos dar continuidade, nos aprofundando cada vez mais em conhecer a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois apreciam orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para ser admirado pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Nós falamos sobre isso ontem, não temos necessidade de estar tentando nos apresentar, mostrar como pessoas de orações, porque as pessoas viram, nós fazemos orações bonitas. Eu conheço pessoas que fazem umas orações lindas e os que assistem acham que é uma oração talvez que é bem mais recebida pelo Senhor. E não é assim. A nossa oração ao Senhor tem que ser um diálogo, a oração é um clamor, é uma conversa. Então nós temos que colocar as nossas palavras, nossas necessidades, os nossos desejos. E não temos que fazer aquele tipo de uma oração bonita, todo mundo está querendo. Acaba virando algo profissional e que fica longe do Senhor, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos que orar, falar com Deus, mas não temos que estar mostrando para que as pessoas vejam que eu sei que aquela pessoa faz uma oração bonita, uma oração assim. Não é por orações bonitas ou não. É o nosso coração diante do Senhor. Versículo 6. Tu, porém, quando orardes, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Não, onde que eu devo orar? Eu tenho que subir ao monte para orar? Não. Jesus subia ao monte, ele ia ao monte para orar exatamente por falta de privacidade. As pessoas entendem que não vou orar ao monte porque você sente a presença de Deus. Você sente a presença de Deus em qualquer lugar. Ou você acha que Deus necessita que nós estejamos numa posição mais alta para Ele nos ouvir melhor? Negativo. Caso contrário, as pessoas que morassem em montanhas, lugares, teriam uma intimidade maior com Deus. O nosso Deus é Deus do alto, mas também é Deus de baixo, é Deus das planícies, é Deus das montanhas. A própria palavra não fala. O que se busca, o que Jesus buscava era privacidade. Quando ele estava embaixo, tinha uma quantidade enorme de pessoas, eram multidões atrás dele. E nós temos que ter necessidade de falar com Deus, nós. E você vê que ele mesmo, Jesus, está falando coisa, quer orar? Então entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto. E ora para Deus, que vem em secreto. É você e Deus. Eu entro, vou orar. É eu e Deus. As pessoas não têm necessidade, não tem por que ficar sabendo, ouvindo as minhas orações. Nós estamos na igreja, estamos no templo, na congregação, uma outra coisa. Eu estou no altar, estou orando, sim. Então a minha função é orar alto para que todos acompanhem. Mas a minha oração particular, ninguém tem que ouvir. É eu e Deus. A minha conversa, o meu diálogo com o Senhor é eu e o Senhor somente. E assim tem que ser aplicado. É isso que Jesus está falando. Quer orar? Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus. E Deus, que vem em secreto, Ele também vai te recompensar em secreto. Versículo 7. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. Pois imagina que o devido muito falar será ouvido. Não é aquela oração você ficar repetindo a mesma coisa, pá. Não é isso. Orações é um diálogo, como eu tenho dito. Não são vãs repetições que Jesus está falando. É uma conversa, um diálogo franco com o Senhor. Jesus vai estar nos ensinando mais à frente. Nós vamos ver
Qual é a base da nossa oração? O Senhor vai nos ensinar. Mas não temos que ficar repetindo. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Nós oramos. Existe uma diferença entre uma oração e uma reza. A reza são repetições. Portanto, não vos assemelhei a eles, porque o Deus, o vosso Pai, sabe tudo do que tendes necessidades, antes mesmo que lhes peçais. Nós não podemos repetir porque, infelizmente, tem situações, eu vou falar com Deus 100 vezes sobre isso que Ele vai me atender. Não. Eu vou orar, vou rezar 100 Pai Nosso. Não vai resolver nada. O que nós temos que fazer é ter uma conversa com o Senhor. Falar com o Senhor. E ao mesmo tempo ouvir. Estar com o nosso coração aberto para ouvir. E como que nós devemos orar então? Jesus agora vai nos dar uma base da oração. A partir do versículo, no 8 aqui ele diz, né? Que nós não temos que estar preocupados de estar pedindo um monte de coisa. Porque Deus sabe o que nós necessitamos. Antes mesmo que nós tomamos conhecimento do nosso pensamento, nós temos a ciência do que necessitamos, do que precisamos. O Senhor sabe todas as coisas. E nós receberemos de acordo com o nosso amor ao Senhor. E nós sabemos que amor é obedecê-lo. Ele diz no versículo 9: por esta razão vos orareis, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Qual é a base da oração? Ele dá o Pai Nosso. O Pai Nosso não que nós devemos estar repetindo ele, Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Isso orar de manhã, de tarde, de noite, meio-dia. Não é isso. Ele está dando uma base. Como é que nós oramos? Primeiro, reconhecendo que o nosso Deus, o nosso Pai está no céu. Que o nome dele é santificado. Então nós oramos reconhecendo que nós temos um Deus soberano. Um Deus protetor. Um Deus grandioso. Nós temos que ter essa base da oração. Não é chegar, Deus não dá isso, não dá aquilo. Não, reconheça a Deus, adore a Deus, glorifique ao Senhor, sabendo que Ele é santo. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É reconhecer que vem o reino de Deus. Que a vontade dele é sobre tudo e sobre todos. Isso em toda parte, no céu e na terra. E isso é a base da oração. Nós reconhecermos que a vontade de Deus prevalece. Começamos a oração adorando, reconhecendo o Senhor, exaltando, glorificando o nome dele. E depois tendo ciência que a vontade dele predomina na terra, no céu, em toda parte. Que ele é o Deus soberano. Isso é uma base de oração que Jesus nos ensinou. E o que é mais? Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Saber que o Senhor nos alimenta aquilo que nós temos. Tudo. Para vir do Senhor. Eu tenho dito, gente, não acontece absolutamente nada se não for vontade ou permissão do Senhor. Tudo. É reconhecer, é louvarmos, exaltarmos, glorificarmos o seu nome o tempo todo. E quando nós clamarmos a Ele perdão, temos que sempre pedir perdão, porque nós constantemente pecamos. Constantemente nós erramos com pensamentos, com atos, com ações, com omissões. O tempo todo, todas as minhas orações eu peço perdão. Se ao dia eu fizer 100 orações, 100 vezes eu estarei pedindo perdão. Perco constantemente, na hora que eu não sei quando eu pequei, mas vou pedir perdão. Mas nós temos que estar pedindo perdão para que Ele nos perdoe de acordo com o que nós perdoamos. As pessoas gostam muito de ficar repetindo essa oração. Pai nosso, essa base, não perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Só que elas não têm consciência que elas estão pedindo a condenação delas. Porque se eu tenho pessoas na minha vida que eu não perdoo,
Eu estou pedindo a Deus para me perdoar assim como eu perdoo? Estou pedindo punição para mim, estou pedindo castigo. Ou acha que a nossa conversa com Deus é balela história? As pessoas levam muito... não, também orei, papai, pede a Deus, perdoa nossas dívidas, já está tudo certo. Mas nós temos que entender que tudo que sai da nossa boca, nós estamos pedindo ao Senhor para nos perdoar assim como nós perdoamos nossos devedores. Será que nós realmente estamos perdoando? Será que o perdão é real em nossas vidas? Então, caso contrário, Deus também não vai nos perdoar. Nós estamos falando com Ele para Ele não nos perdoar. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos conduz à tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Não permita, Senhor, que eu seja tentado. Não permita que eu caia em tentação. Não permita que o maligno, que o diabo, o Satanás, minhas astutas ciladas, eu venha cair. Mas livra-nos do mal. É nós pedimos aí, porque o único que pode nos livrar é o Senhor. Isso é uma base da nossa oração. Portanto, a nossa oração se consiste pedir perdão, adoração, exaltação, glorificação no nome do Senhor, reconhecimento do poder dele, pedir perdão, nos limparmos, nos santificarmos, expormos o que nós estamos e agradecimento. É isso que ele nos ensina. Porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 13. Versículo 14. Porque, pois, se perdoado aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se nós perdoarmos os erros, as ofensas que as pessoas nos fazem, também seremos perdoados. Deus nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos, nós quando oramos estamos falando com Deus, estamos pedindo a Deus também para não nos perdoarmos. E sem o perdão de Deus, nós vamos para a morte eterna. Então perdoar as pessoas é uma obrigação, é um mandamento. Não existe um só caso que a Bíblia diz, que Deus fala, que Jesus fala, que nenhum discípulo de Jesus fala, não, você não deve perdoar. Todos, sem exceção, todos os casos, todas as situações devem e podem ser perdoadas. Assim o Senhor diz. Entretanto, versículo 15, entretanto, se não perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É Jesus falando. É a palavra do Senhor. Se nós não perdoarmos as ofensas das pessoas, nós também não seremos perdoados. Vamos trabalhar essa questão de perdoar. Eu tenho dito, nós lemos ontem, como é que é o perdão? O perdão é nós, é a decisão nossa. Eu vou perdoar. Eu quero perdoar. Não vamos ser tolos, porque não existe a oração. Nós não podemos estar pedindo a Deus: Senhor, me faça perdoar. Perdão é nosso. Eu vou perdoar. Está ardendo aqui no meu rosto o tapa que a pessoa me deu. Estou envergonhado, estou em público, mas eu vou perdoar. Eu vou perdoar porque eu amo a Deus e quem ama obedece. Deus me manda perdoar. Está ardendo, está incômodo, eu vou lutar contra a minha vontade, contra a minha carne, contra o meu desejo de esmurrá-lo, o meu desejo de fazer qualquer coisa, mas eu vou perdoá-lo. Eu vou fazer. É lutar, a luta maior contra nós mesmos. Senão não seremos perdoados por Deus. Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfigura o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. As pessoas eu vejo muitas pessoas falar, não, estou jejuando. Só que fazem questão de falar, não, eu estou assim, eu estou fraco, porque eu estou jejuando hoje, eu estou jejuando para o Senhor, eu estou jejuando por isso e por aquilo. Ei, esse jejum não tem valor, não. O verdadeiro jejum, você primeiro
as pessoas exatamente não têm um conhecimento pleno que é jejum. Hoje existe um monte de engano. Não, eu estou jejuando de redes sociais. Eu estou jejuando isso, jejuando aquilo. Eu estou jejuando refrigerante. Eu não tomo refrigerante durante X dias. Ah, não, eu tirei o que eu mais gosto. Isso não é jejum, não. Jejum bíblico. Só existe um. O jejum que eles falam, que é o jejum de Daniel. Não existe o jejum de Daniel. Daniel não fez um jejum ali comendo só legumes. O Daniel entendeu de não comer os alimentos, as comidas sacrificadas, oferecidas a ídolos na Babilônia. As comidas ao rei, que era servida para o rei, que era maná, era sacrificada, oferecida a ídolos. Ele falou, não, essas eu não quero. Por isso ele decidiu comer somente legumes, vegetais. Foi este o motivo, não é o jejum dele. Jejum é ausência de água e de alimentos. Total. Eu vou jejuar. Então não existe também. Ah, eu vou fazer jejum de 24 horas. Você pode fazer jejum de 24 horas da seguinte forma. 12 horas num dia e 12 horas no dia seguinte. As 24 horas direto, não. Porque o sono alimenta. Eu estou dormindo, estou sendo alimentado. Isso não é jejum. Jejum quando estamos acordados, desperto. Ah, pastor, eu não consigo ficar 12 horas sem comer, sem beber. Então faça de 6 horas, de 5, de 4. Mas o tempo que fizer é ausência de água e de alimento. E a função do jejum é só quebrar a nossa carne, fortalecer nosso espírito. O jejum não é para receber bênção, para fazer nada disso. É somente. E quando fizermos jejum, as pessoas não têm que saber que estamos em jejum. Ah, não, fulano, eu estou assim porque eu estou em jejum, eu estou assim. Não, ninguém tem que saber, não. Ao contrário, vamos nos mostrar tranquilos, vigorosos, em paz. Né? Como Jesus está nos ensinando. Ninguém tem que saber que estamos jejuando por algum motivo. Isso é querer mostrar, querer ser religiosos. Portanto, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejua, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jejuamos é para o Senhor, é para quebrar a nossa carne, não é para ninguém estar vendo, não. Não precisamos ser reconhecidos como religiosos. Ninguém tem que saber. É nós e Deus. Ah, estou com os olhos bem abatidos, não lava o rosto, se arruma. Fica normal. Ah, não fica lamentando, eu estou fraco porque estou com fome, não. Não demonstra para ninguém, não mostra, não comenta que você está em jejum. É a palavra, ensinamento de Jesus. Versículo 19. Versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós temos um ensinamento muito amplo, Jesus fala muito sobre isso, mas ele vai voltar a este assunto à frente, umas 2 ou 3 vezes falando sobre essa questão. Paulo fala disso amplamente. Quando nós temos a preocupação em queremos enriquecer, ter isso ou aquilo. O que nós temos aqui, mas corremos risco. Hoje tem ladrões, como naquela época, também hoje muito mais. A qualquer momento poderemos ser roubados, assaltados. A nossa preocupação é nós juntarmos o nosso tesouro no reino. Lá não tem ladrão. Lá nada pode roubar. Ah, mas qual tesouro? É praticar a palavra de Deus aqui, é praticar a justiça,
misericórdia, obediência à palavra de Deus. Ah, então tem que abrir mão de tudo, ou tem que ser pobre e passar fome? Não, não é isso que a palavra está dizendo. Nós estamos falando da preocupação excessiva em obter patrimônio, em enriquecer, porque ali estará o nosso coração. Todos, sem exceção, pessoas milionárias, riquíssimas, elas, constantemente, o pensamento delas estão no patrimônio, no que elas têm, o que elas podem fazer, o que não podem. Nós temos que preocupar em ter o suficiente para vivermos. Vivermos em paz, em tranquilidade. E buscarmos viver de acordo com a palavra de Deus. Então, a nossa preocupação não pode estar em bens materiais. Então, é totalmente contrário a algumas pregações, ensino de pastores. Ah, não, Deus vai te dar riqueza, vai te dar isso. A Bíblia não fala nada sobre isso. O compromisso do Senhor é com a salvação, não com a destruição. Vamos nos ater ao Evangelho, vamos viver o Evangelho, vamos praticar o Evangelho, porque ali está a salvação. Versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Quando nós somos bons, Jesus disse que nós conhecemos as árvores pelo fruto. Se nós temos no nosso interior maldade, mentira, engano, desonestidade ou qualquer ato, todo o resto do nosso corpo por mais que nós procuramos fingir, nós somos como uma maçã podre, onde nós estamos, nós apodrecemos tudo. Nós temos, se nós temos olhos maus, olhos ruins, desejos ruins, todo o resto é ruim. Não tem como fingir ou esconder. Se nós somos pessoas ruins, olhamos, temos pensamento ruim, nós somos ruins. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são estas trevas. Se o nosso interior, nossos pensamentos, os nossos olhos são malignos, nós somos trevas. Nós somos malignos. Eu vejo pessoas, mesmo dizendo-se cristão, falam, não, certa situação tem que matar, tem que destruir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Os olhos são maus. Quando os olhos são bons, nós sabemos que nós devemos olhar, nós devemos perdoar, nós devemos corrigir, nós devemos ensinar, nós devemos salvar. Quando nós nos olhamos, nos vemos como um instrumento de punição, de revolta. Eu tenho uma revolta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Os olhos são maus. Quão trevas tu és. Então busca se libertar. Busca tirar esses desejos malignos, essas trevas dessa vida. É isso que tem que ser feito. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, é o Deus da riqueza. É impossível, Jesus está dizendo, é impossível você servir a Deus, falar que é servo de Deus e servir a riqueza. Paulo, nós vamos chegar lá, não sabemos quando, nas cartas de Paulo, onde ele amplamente fala sobre esse assunto. Quando nós estamos servindo as riquezas, nós estamos longe do Senhor, existe a incompatibilidade de riquezas e o reino de Deus. Essa que é a verdade. Portanto, pregações
que Deus está enriquecendo, tornando pessoas milionárias, isso, aquilo, são mentirosas e sem fundamento bíblico. As pessoas estão utilizando versículos aleatórios ou parte de versículo do Antigo Testamento para justificar as suas pregações. Ou nós amamos a Deus ou o dinheiro. Avareza é idolatria. Quem é avarento, é idólatra, segura, retém, é amar mesmo o dinheiro acima do Senhor. É um Deus. A função do dinheiro é simplesmente servir nossas necessidades. Por isso, também nós vamos chegar lá no livro de Atos, os discípulos, na época, as pessoas traziam as coisas, colocavam aos pés dos discípulos. Não colocava nas mãos, nem na mesa, aos pés. Por esse motivo também, o gasofilácio na igreja onde eu presido, ele fica bem abaixo dos meus pés. Não fica no púlpito. Gasofilácio, as pessoas colocam gasofilácio ali no altar. Altar não é lugar de gasofilácio, não é no altar, lugar de dinheiro. São Deus, é o Deus Mamon. Como tem igreja onde se vê pessoas fazendo certas campanhas, supostos pastores pedir para jogar dinheiro, notas, valores em cima deles. Totalmente contrário à palavra de Deus. Estão adorando a Mamon, não ao Senhor. Não tem condição de amar Mamon e a Jesus. A palavra dele está falando. O Senhor está nos falando. É impossível, é incompatível. Olha bem, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. As pessoas estão sendo leal ao Mamon, desprezando o Senhor. As pessoas estão indo em congregações, em templos, em igrejas denominacionais, em busca de dinheiro, porque essas igrejas, esses pastores, esses pregadores, estes líderes estão oferecendo, como se assim fosse possível, um caminho, um atalho para a riqueza. Ah, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, e não é isso a palavra. O nosso Deus não é este Deus. O Senhor tem compromisso com a nossa vida, com a nossa salvação, como Ele poderia providenciar meios para a nossa condenação. Então não seria amor. A palavra do Senhor estaria se contradizendo. É isso que nós temos que entender. É viver este evangelho, não outro evangelho. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou será leal um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Às vezes nossos olhos são maus. Eu sou cristão, eu levanto a mão, eu vou ao templo, eu dizimo, eu oferto, mas estou indo ali em busca de uma negociação. De uma negociação com o Senhor. Muitas das pessoas hoje estão sendo induzidas a ir a templos como se fosse um investimento. Você vai oferta aqui 100, que Deus vai te dar 10 mil vezes mais. Não tendo buscar Deus. Isso não é Jesus. O compromisso do Senhor com maná é cuidar do povo, mas não de riqueza. Riqueza é um outro Deus, é Mamon. E Mamon não salva. Mamon não liberta. O nosso Deus é Jesus Cristo. Vamos sempre ler, meditar na Bíblia, meditar a palavra de Deus. Vamos procurar sempre entender a palavra de Deus. Em todo tempo procurar entender, compreender. Nós não compreendemos, nós seremos enganados. O meu povo
foi destruído porque lhe falta conhecimento. Está lá em Oséias. Todo mundo gosta, fala, cita. Vou te ensinando os erros no pecado. Vamos meditar a palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Hoje nós lemos até o versículo 24, também daremos continuidade a partir do versículo 25 de Mateus 6. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.